Filipe Santos Costa e Liliana Não se Valente atrase. Estamos consigo até às 10. escreveram o livro Só Neste País, Grandes Histórias da Pequena Política. Bem-vindos. Olá, bom dia. Obrigado. Olá. A Liliana está assim Vem medo. com um ar apreensivo. Não, eu estou muito feliz de não ser a quarta da manhã. Muito Pois, bem, porque quer dizer não que há não desculpa, há mas vais ter de perguntar. Exato. Mas a verdade é que, sendo vocês os dois jornalistas, não é? Têm que muitas vezes ter um bocadinho esta coisa, desculpe, mas vou ter de perguntar, não é? Já fizeram Mas sem perguntas. pedir desculpa. Exato. Pois é, vocês Perguntam não podem só. Nunca pedir desculpa. Exatamente. Uma coisa que eu tenho ideia, até porque já fui jornalista há muito tempo, Mas ainda os faz jornalistas, voz de jornalista. às vezes, quando se juntam, o que mais gostam é de contar histórias, normalmente histórias Sim. de jornalismo. Bem, sobretudo se for o Filipe, porque o Filipe tem uma memória gigante e adora contar histórias. E já tem alguma antiguidade. Isto era a maneira de eu dizer acumula. que ele, pronto. Isto já vai acumulando, vai acumulando. Ele é o Já mais, é mais velho antigo. desta dupla. Exatamente. E como é que surge a ideia deste livro? Em vez de conversarmos sobre isto só no Snob, agora Exato. falecido Snob, vamos transformar isto num livro para que as pessoas possam também saber a história. Qual foi a gênese disto? Começou num jantar, exatamente. E começou a trocarmos os cromos. Ei, lembras-te não sei do quê? E pronto, e saímos lá com uma série de histórias. Portanto, é um Chorámos a ótimo rir livro nesse para, jantar. com fun Nós- facts para nós, jantares. A Liliana, se estava com maquilhagem, saiu com a cara toda esborratada, porque nós chorávamos a rir com as histórias que nos estávamos a lembrar. Mas essa, um bocadinho, ou seja, há um bocado esta ideia de que, porque às vezes essas histórias contam-se assim em bastidores, mas cara, não achamos que elas merecem ser contadas num livro. E foi, como é que vos deu esse clique de, não, mas espera, se calhar mais pessoas vão gostar de saber dessas É coisas. exatamente a percepção de que estas histórias são boas demais para ficarem esquecidas. Pois. Não, elas merecem não ficar esquecidas, merecem ser resgatadas da rapidez com que se conta a anedota do dia e Sim, saltamos já para a anedota do dia esquecemos, no seguinte. dia seguinte já não nos Certo? lembramos. E porque há aqui, bom, Joana, tu sabes melhor disto do que eu, há aqui material que eu julgo que do ponto de vista humorístico é precioso, mas pode ser olhado só como a anedota do dia, e amanhã já há outra, então ainda por cima agora com a rapidez das TVs 24 horas por dia e isso tudo. Mas se nós não as deixarmos cair e depois se as olharmos em perspectiva, que é o que acontece aqui, É que assim uma é espécie de retrato, não é? ficas com uma espécie de história da democracia sem as partes chatas. Portanto, só... É o ideal, só o sumo. Só episódios muito divertidos. Não são todos divertidos. Alguns são simplesmente Embaraçosos. vergonha alheia. Vergonha alheia, Embaraçosos. pois. Temos vergonha de tivessem ler que aquilo aconteceu. Se tivessem que eleger um episódio de vergonha alheia que esteja aí nesse livro, Ou que vocês tenham Há vivido. tantas. qual escolhiam? Olha, não sei, mas eu neste momento abri ao calhas e Calhou vergonha alheia. Por acaso calhou vergonha alheia. Que era, nós contamos a história da mulher que tinha um ministro. É tão boa. A Essa mulher história- que tinha um ministro. Sim, não era o ministro que tinha uma mulher, era mesmo o ministro tinha uma mulher. Era a mulher que tinha a um mulher ministro. tinha um ministro, peço desculpa. Porque basicamente era a mulher do então ministro da Educação, de Cavaco Silva, Diamantino Durão, que era tão... como é que se diz? Ela impunha-se. Impositiva. Sim. Ela era de tal modo impositiva que acabava por boicotar um bocadinho o trabalho do ministro e acabou por levar também à sua saída. Mas esta história... de que forma? É genial porque ela ia às reuniões de trabalho, Exato. ela reunia, entrava e saía do Em vez, Ministério à sua em vez de vontade. se limitar a fazer apenas malas para 3 dias, que é o que devem fazer as Exato. mulheres dos ministros, não é? Não, mas calma, é que ela acumulava. Ok. Portanto, eu explico. Ela participava nas reuniões, consta que ela chegava a reunir com os secretários de Estado, sem o marido estar presente. Isto durou 4 meses, porque o Cavaco foi muito Silva fugaz. percebeu logo que aquilo era um erro. E havia Isto, muitas ministro. reuniões em casa deles, do Diamantino Durão e da sua mulher. E depois, quando ele é despedido, porque o Cavaco percebe que aquilo é uma loucura, não vai resultar, o Diamantino Durão remete-se ao silêncio, mas a mulher mulher dá uma não. entrevista ao Expresso. Ele não falou, mas ela deu uma entrevista, diz qualquer coisa como tramaram o tino, o Diamantino, e diz que sim, houve algumas vezes reuniões lá em casa. Foi mas um trama para destruir o Tino. mas como é que ela diz? Houve reuniões lá em casa, mas eu limitava-me a receber as pessoas, a servir whiskies e depois retirava-me. Servia whiskies e aperitivos, depois retirei-me.
Portanto, ela não só fazia mala para 3 dias e servia Claro. whisky, Ela diz que como era como como era dona de casa. estava lá como era mas era de casa. dona Claro. mesmo. Pronto. Era Da casa, dona. do marido. Estas histórias que vocês aqui compilam, algumas são anteriores à vossa vida no jornalismo, também, certo? Muitas. Eu não sou assim tão antigo. Oh, exato. Mas, ou seja, são histórias que foram sempre notícia, ou há aqui coisas que de facto passaram ao lado porque não tinham esse valor, não é? Olha, nós cá está, começámos naquele jantar, tínhamos muita memória de algumas coisas, mas depois, quando decidimos organizar o livro cronologicamente, tínhamos algumas falhas e precisámos de ir ler jornais. E sim, muitas das histórias, ou quase todas, serão daí, mas outras também fomos buscar a biografias que, entretanto, também saíram, e, portanto, alguns episódios também são ou confirmados por biografias, Diários da Assembleia da República. diários da Assembleia da Exato. República também, portanto, também tivemos esse lado mais de investigação. Nós Os temos próprios, aqui... em alguns casos, confirmar pormenores, com os Pormenores, próprios, algumas coisas, exato. estando vivos. Claro, nós temos aqui alguns sons de eventualmente que podem convocar algumas memórias boas para vocês. Queria só perceber antes de mais. Então, mas vamos a isso, eu já vos faço essa pergunta. Então, vamos aqui ouvir o primeiro e quem sentir mais ternura por este momento pode avançar. Estão preparados? Então vamos Não lá. sei. Vamos lá. Não comenta as sondagens do Expresso. Boa para todos. Sr. Cavaco Silva não comenta as sondagens do Expresso. Sr. Cavaco Silva hoje não fala. Hoje não fala, professor Cavaco Silva. Hoje não podem. Está a fazer blackout. Sr. Cavaco Silva está a fazer blackout. O Sr. Professor vai manter o seu silêncio em relação às perguntas da comunicação social. Querem saber bem o bolo rei? Como esquecer, não é? Bom, para quem eventualmente, para as duas pessoas que não tenham o contexto desta Talvez pessoas mais novas, não é? Possam ter escapado. isto é Na campanha. na campanha das presidenciais de 96, Cavaco contra Sampaio, e é quando sai a última sondagem antes das eleições, é uma sondagem do Expresso, que é péssima para Cavaco, indicia aquilo que vai acontecer, que é a vitória do Jorge Sampaio, e o Cavaco Silva tinha um evento de campanha na Amadora, precisamente, e para não ter que comentar as sondagens, isto era janeiro, portanto estava na altura dos reis, para não comentar a sondagem, Pôs-se a ele vai comer. atafolhando a boca de bolo rei e vai cada vez pondo mais bolo rei dentro da boca. Mas eu gosto muito da jornalista que às tantas pergunta ativamente: Gosta. está em blackout? Está em blackout. Só E para aquela perceber. até Hoje gosta não do fala. bolo rei? Exato. Mas esta história, agora só para dar tem um acrescente depois, alguns anos depois, que é noutra circunstância também um pouco favorável para Cavaco Silva, o então assessor de sempre do então presidente, o presidente ia, na altura já presidente, ia comer, e ele disse: professor, por favor, não coma, professor. Não coma, professor, não coma. E que depois coma. perseguiu durante muito tempo. Pois foi. Claro. Se vocês tivessem que eleger uma pessoa, um político, alguma figura que tenha dado ótimos momentos. Essa é fácil. Oh, tão fácil. Essa é fácil. Os Até dois ao respondemos o mesmo tempo? mesmo. Marcelo. Eu queria. desculpa. Marcelo, ok. Marcelo. Muito bem. Em segundo lugar, talvez ali um taco-a-taco, Alberto João Jardim, Pois, Paulo era o meu Portas, palpite. Pedro Santana Lopes. Também tinha aqui, não sei se punha aqui na lista, há bocadinho o nosso produtor Cláudio Almeida também estava aqui a falar de grande figura que foi Avelino Ferreira Torres. sim, Grande. Mas infelizmente uma figura grande demais para o território que controlava, não é? Ele era Exato. demasiado grande Marco para o mar, Canaveses, não é? tendo deixado, no entanto, Muitas ruas. 30 ruas, avenidas ou edifícios Com o seu ou nome. estádios O que com dá o seu algum nome. problema E também para boas a estradas, organização. que ele a certa altura deu uma entrevista a dizer que eram estradas boas, caso precisasse de fugir à polícia. Isso é importante Boas assegurar. estradas que, em alguns casos, não tendo o nome dele, não sei se sabes, mas gostarás de saber, Joana, a Avenida 25 de Abril foi renomeada por Avelino Ferreira Com o Torres, seu- Avenida Futebol Clube do Porto. É, Muito bem. acho bem. Para terminar, bem, eu estava Também a foi ficar para à isso que se vontade fez o de ficar 25 de aqui, Abril. Também. ficar aqui Nós temos tempo. a conversar convosco sobre estas Quer dizer, histórias todas. eu vou para o Japão daqui a bocado. Mas já que estamos aqui a falar, ultimamente tem-se falado muito sobre a presença da polícia e queria perceber também se tem algum carinho também por estas declarações. Abra-me aqui uma janela. Não, nós vamos embora. Ó, seu guarda, desapareça. Diga ao seu colega para desaparecer. Não queremos polícias. Isto é... Isto Mas é não Mário, viste, isto é Mário Soares. Nas suas Exato. campanhas abertas e que pronto, vinha de Loures. Sim, de- presidência aberta. Presidência chamava aberta. E não queria polícia... E não queria, e a imagem também vista também é impactante, que é o presidente com a cabeça de fora do autocarro a dizer
Porque, quer dizer, ele queria mostrar os problemas no trânsito e a polícia estava a empatar, mostrar o país real, porque Claro. estava-lhe a abrir caminho e ele, quer dizer, não Não, queria. é extraordinário o desacerto entre o programa político e o que estava a acontecer na realidade. Exato, Porque claro. Mário Soares queria ir num autocarro que estava cheio de jornalistas para demonstrar o calvário que era chegar Chegar do a subúrbio, Lisboa. de qualquer terra do subúrbio até Seja, ele Lisboa. não queria facilidades. Não e queria, estavam exato. os batedores a abrir Claro. caminho. Ele não Estragava, queria, estragava a obviamente. experiência. não é? Estragava a experiência. Portanto, ó seu guarda, desapareça. Quando vos perguntámos pelas figuras que mais material vos fornecem, a maioria dos nomes que disseram são muito anos 90, tirando talvez Marcelo Rebelo de Sousa, que Mais ou ainda hoje. menos. Eu queria perguntar-vos se veem agora destas figuras mais recentes gente com Potencial também, exato. Não, com um brutal... potencial equivalente a um Santana Lopes, a um Paulo Portas, etc. Sim, André Ventura, mas infelizmente há pessoas que o levam a sério. Mas todo ele é uma anedota. Tudo o que ele faz é uma anedota. Aliás, contamos aqui Contamos algumas muitas, histórias dele. contamos algumas do André Ventura. Quer dizer, a mais básica, a mais simples de todas, é um indivíduo que é eleito deputado único em 2019, com base num programa que culpa da própria comunicação social, comentadores, jornalistas. Ninguém leu. Eram 9 Há um momento em que o Daniel Oliveira lê o programa e explica que o programa eleitoral com que André Ventura foi eleito é um programa de desmantelamento total do Estado, e nesse momento eles apagam o programa de todas as plataformas, dizem que vão clarificar o programa e escrevem um programa completamente ao contrário. Ok. E não é como se o problema do programa do Chega fosse de falta de clarificação. Exato. É Demasiado demasiado claro. claro. Claro, pois. Portanto, a questão é que isto dá para rir, mas Também dá para chorar um também bocadinho, dá não é? para chorar. Muito bem, chama-se Só Neste País, Grandes Histórias da Pequena Política, a autoria de Filipe Santos Costa e Liliana Valente, numa edição do Clube do Autor. Está nas livrarias para comprarem e tem aqui muitas, muitas boas histórias como estas que acabámos aqui de contar para ler e ficar a conhecer sobre a política portuguesa.